Olá, pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões elaboradas pela Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, também conhecida como PR4 UFRJ, que costuma elaborar questões de concurso que vão acontecer na própria UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que vocês entendam o perfil dessa banca, o que costuma ser cobrado, por essa banca, os principais assuntos, beleza? Bom, além disso, eu também disponibilizo para venda alguns PDFs, por exemplo, também disponibilizo simulados com 50 questões de português do que costuma ser cobrado em prova de concurso. Questões essas com gabarito brevemente comentado. É um e-book, tá? Que vocês podem estar comprando através do Hotmart. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado com questões de português formuladas pela banca da Pró-Reitoria 4 da UFRJ, com a questão número 11, que traz um texto de Graciliano Ramos, chamado de Fragmento de Memórias do Cárcere, e pede, no trecho sublinhado em destaque, a modalidade de coesão textual utilizada é a... Então fala sobre coesão. Vamos à leitura do texto. O mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas, rolaríamos de cárcere em cárcere, findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade representávamos na ordem nova. Se nos largassem, vagaríamos tristes, inofensivos e desocupados, farrapos vivos, fantasmas prematuros. Desejaríamos enlouquecer, recolhermos-nos ao hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar um mergulho decisivo. Essas ideias, repetidas, vexavam-me. Tanto me embrenhara nelas que me sentia inteiramente perdido. Primeiramente, lembrar o que é coesão. A coesão é um mecanismo que permite a conexão entre as partes que formam um texto, para que haja harmonia, tá? Tanto em relação às ideias quanto em relação à mensagem, A gente conseguir compreender o que aquele texto quer nos falar. Para isso, ele tem que estar coeso, ele tem que estar amarrado. E essa ligação, essa conexão acontece por meio de algumas classes gramaticais, como as preposições, como as conjunções, como os advérbios, por exemplo. Existem vários tipos de coesão, como por exemplo a coesão referencial. Bom, a coesão referencial, ela menciona termos que já apareceram no texto, aí nesse caso trata-se de uma coesão referencial anafórica, ou ela menciona uma palavra, um elemento que ainda vai aparecer no texto, se referindo a algo algum termo que ainda vai ser citado ao longo do texto. E aí se trata de uma coesão referencial catafórica. E por que a gente usa a coesão referencial? Para evitar repetição de termos. Para ficar claro, eu vou usar um exemplo de coesão referencial anafórica. Luciana adotou um gato doente. Ele recuperou-se rapidamente após toda assistência recebida. Então, nesse caso, para não repetirmos o termo gato, utilizamos o termo ele, que está fazendo menção a gato que já tinha sido mencionado no texto, portanto, trata-se de uma coesão referencial anafórica. Um exemplo de coesão referencial catafórica seria: Carlos olhou-a e disse: Camila, vista-se rápido para a escola. Percebam que o pronome oblíquo átono faz referência a Camila, que não tinha sido mencionada no texto, ela foi mencionada posteriormente, por isso, uma coesão referencial catafórica. Eu dei esses dois exemplos, de coesão referencial anafórica e catafórica, porque são os mais cobrados em prova, e a gente não consegue notar isso aqui no trecho que foi sublinhado, tá? Então, não é referencial. No caso da coesão lexical, você substitui o termo por outros, ainda naquele texto, estabelecendo ali uma relação, por exemplo, de sinonímia, de antonímia, usando termos que têm ideias semelhantes, mas são termos diferentes, ou termos que têm ideias contrárias, enfim, estabelecendo algum tipo de relação nesse sentido.
No caso da coesão referencial, de repetição ou reiteração, ela é para enfatizar algum termo presente no texto, tá? A ideia é realmente dar ênfase, não tinha necessidade de você falar aquele nome novamente, mas você fala propositalmente para poder dar ênfase. Também não foi o caso aqui. E por fim, a coesão sequencial, ela tem como finalidade dar progressão ao texto. Para você dar progressão, você vai utilizar de algumas estratégias, como por exemplo, flexões de verbo, né? Flexões de tempo e modo dos verbos, vai utilizar algumas conjunções para poder estabelecer esses mecanismos de coesão sequencial, né? E articular as partes que fazem parte de um texto. E por que essa é a nossa resposta? Vamos ao trecho. Éramos fantasmas. Esse éramos é um verbo que está conjugado no pretérito imperfeito. Rolaríamos de cárcere em cárcere. Rolaríamos é um verbo que está no futuro do pretérito. Findaríamos num campo de concentração. Findaríamos é um verbo conjugado no futuro do pretérito. Todos eles são verbos. Percebam então a coesão que está acontecendo em relação ao verbo. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Vamos à nossa segunda questão, que traz um trecho, fragmento de geografia da fome, e pede para a gente analisar, né, cada alternativa. Aqui a gente está em busca da alternativa correta. Bom, letra A, o verbo plantar é transitivo indireto, razão pelo qual a expressão às escondidas está marcada com o sinal indicativo da crase. Nesse caso, o verbo plantar, ele tem qual sentido? Ele tem o sentido de cultivar, né, de produzir alimento através do cultivo. Então, por esse motivo, o verbo plantar, ele é um verbo transitivo direto. Logo, o seu complemento não tem preposição. Então, essa crase que está em as escondidas, ela se dá por conta de se tratar de um adjunto adverbial de modo, e não porque é um complemento, é um objeto indireto, né, de um verbo transitivo indireto, já que plantar não é um verbo transitivo indireto aqui. Letra B. O verbo desobedecer é transitivo indireto, razão pelo qual a expressão às ordens está marcada com o sinal indicativo da crase. Bom, quem desobedece, desobedece a alguém ou a algo. No caso aqui, desobedece às ordens do Senhor. Sim, o verbo desobedecer, ele pede a preposição a, portanto, trata-se de um verbo transitivo indireto. O seu complemento terá uma preposição. No caso da combinação da preposição a com o artigo definido a, nós temos um caso de crase, né? Portanto, a letra B está correta e é a nossa resposta. Letra C, a palavra monótono é paroxítona e por isso é acentuada? A palavra monótono é proparoxítona. Percebam que a antepenúltima sílaba que é acentuada, nesse caso temos uma proparoxítona e ela é acentuada porque toda proparoxítona é acentuada. Então a letra C está errada. Letra D, a palavra monotonia é proparoxítona e por isso não é acentuada. A palavra monotonia, na verdade, é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Se fosse uma proparoxítona, seria acentuada, né? Porque toda proparoxítona é acentuada. Letra E, a expressão de outras culturas no texto dado refere-se à contribuição cultural de africanos e indígenas. Vamos ler rapidinho esse trecho. Desobedecendo às ordens do Senhor e plantando às escondidas seu roçadinho de mandioca, de batata doce, de feijão e de milho, sujando aqui e acolá o verde monótono dos canaviais com manchas diferentes de outras culturas, benditas manchas salvadoras da monotonia alimentar da região. Percebam que esse termo cultura não está falando aqui de hábitos, valores, que são perpetuados ao longo do tempo. Não é cultura nesse sentido, é cultura no sentido vegetal, uma cultura vegetal, né? Uma cultura de mandioca, uma cultura de batata doce, é nesse sentido, tá? Portanto, a letra E também está errada. Vamos para a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte: nesse refrão estão claras as marcas da variação linguística de tipo, letra A, histórica, letra B, social, letra C, situacional, letra D, semântica ou letra E, regional. Vamos ao refrão. Me diz aí, Tião. Diga, Tião. Oi. Fosse, fui. Comprasse, comprei. Pagasse, paguei. Me diz quanto foi? Foi R$500. Nós temos aqui um caso clássico de regionalismo, que é quando você utiliza, né, expressões, palavras, que elas são particulares de determinadas regiões, né, de acordo, né, com costumes e tradições daqueles locais.
E a variação linguística ela é muito interessante porque ela mostra que apesar da gente ter uma língua oficial, um idioma oficial, dependendo da região, você vai ter variações, né? Por quê? Porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela é plástica, tá? Ela é mutável, ela vai se alterando, se modificando ao longo do tempo e também de acordo com o local, né, em que aquela língua, aquele idioma, ele é falado. Existem 4 tipos de variações, de variantes linguísticas, tá? As variações diatópicas, também conhecidas como geográficas, as variações diacrônicas, conhecidas como históricas, as variações diastráticas, relacionadas a grupos sociais, e as variações diafásicas, que tem aquela dualidade entre a formalidade e a informalidade, vai depender da situação que você se encontra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma situação de variação linguística regional, né? Essa alteração na conjugação, né? Fosse, fui, comprasse, comprei, ela está relacionada à região, ao local em que o falante ele se encontra, e não tem a ver, por exemplo, com questões históricas. Ali não é porque esse trecho foi obtido de um outro período, né? O período da colonização do Brasil, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com a situação em que se encontra, com o contexto em que se encontra, se está no sentido formal, numa entrevista, por exemplo, ou no sentido informal, conversando com um amigo. Não tem a ver com a questão social, né, falante, e também não tem a ver com a semântica. Então aqui é um clássico caso de variação linguística regional. E, portanto, a letra E é a nossa resposta. Vamos para a penúltima questão, que diz o seguinte: nesses trechos reproduzidos, as vírgulas são empregadas para destacar o... Esse é um trecho do fragmento do Alto da Compadecida, tá? Que foi escrito por Ariano Suassuna. Nesse trecho, há ali um diálogo entre João Grilo, a Compadecida e Manuel. Eu não trouxe o texto completo, senão ficaria muito grande aqui, ocuparia muito espaço, tá? Então vamos nos atentar a esse trecho que eu coloquei, né? A Compadecida diz o seguinte: é verdade, meu filho. Manuel diz: pode, João, vá com Deus. E aí a Compadecida diz: até a vista, João. Nos atentando somente a vírgula aqui, ó. Até a vista, João. Tá falando com João. Percebam, João é o interlocutor. A Compadecida, ela se dirige a João. A Compadecida diz: é verdade, vírgula, meu filho. Então é verdade, meu filho. Mais uma vez se referindo a quem? Se referindo ao interlocutor. Aí Manuel fala: pode, vírgula, João, vírgula, vá com Deus. Então a ideia aqui da vírgula foi o quê? Foi chamar a atenção do João. Tá fazendo referência ao João. Ou seja, trata-se de um chamamento. Nesse caso, nós temos um vocativo. Então, a vírgula foi usada por conta do vocativo. E vamos para a última questão desse simulado, que diz o seguinte: no que se refere aos elementos que determinam a tipologia textual, nas intervenções da escritora Conceição Evaristo, reproduzidas no texto 9, sobressaem marcas de... Gente, notem uma coisa muito importante. O comando da questão pede em relação às intervenções da escritora Conceição Evaristo e não ao texto em si. E aqui é dito que o texto é um fragmento da cobertura jornalística feita na Feira Literária Internacional de Paraty, na mesa que reuniu as escritoras Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. Enfim, trata-se de um texto jornalístico. E uma ideia clássica passada por um texto jornalístico, o objetivo, né, de um texto jornalístico é informar o leitor sobre algo, esclarecer algum ponto, algum tema ou algum assunto para o leitor, né? Então a ideia de um texto jornalístico é ser expositivo. Ele vai expor uma ideia, né? Vai trabalhar e vai desenvolver em relação a essa ideia, vai expor um assunto. E aí um texto jornalístico, ele pode ser expositivo, argumentativo, ele vai apresentar, né, um assunto e vai usar argumentos para defender aquela ideia, ou ele vai ser expositivo informativo. A ideia é meramente informar. Portanto, a única alternativa que cabe aqui é a letra C, exposição e argumentação. Então perceba que a gente nem precisou ler o texto, né? Porque uma vez sabendo que trata-se de um texto jornalístico, existem características próprias desse tipo de texto, tá? Então é isso, a nossa resposta de fato é a letra C. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário, e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza?
Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.